Este vídeo é a segunda parte da entrevista concedida pelo companheiro Victor Manuel Viela Barbui, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, para o canal A Nova Acção. Neste vídeo são feitas perguntas sobre diversos temas, em especial sobre as personalidades destacadas no movimento integralista e outros movimentos como o patronovismo e etc. Fique com a entrevista e pelo bem do Brasil, Anauê. Muito bom, algumas considerações sobre o chefe nacional é importantíssima. E derivando sobre este assunto, por que nós não falamos dos outros dois, do triunvirato do Sigma? Este que Na verdade, eu pode chamo de triunvirato porque é três. não é um termo oficial, né, do integralismo, é um termo que os ditos historiadores usam bastante, né? Mas não havia esse triunvirato, né? Havia A e B, nunca foi governada por um triunvirato, né? Mas realmente os três líderes mais destacados, né, da IB nos anos 30 foram Plínio Salgado, Gustavo Barroso e Miguel Reale, né? E aí depois vou mencionar até alguns outros autores aí, integralistas importantes, né? Claro. Então, Gustavo Barroso foi 2 vezes presidente da Academia Brasileira de Letras e foi também o fundador do Museu Histórico Nacional, que ele dirigiu por várias décadas, né? E ele é, sem sombra de dúvida, ao lado de Plínio Salgado, Miguel Reale, Tasso da Silveira e outros, um dos mais notáveis doutrinadores do integralismo, sendo sua obra Espírito do século XX, em meu entender, uma das mais importantes obras integralistas já escritas. E ele tem também várias outras obras, né, incluindo Brasil, Colônia de Banqueiros, que tem informações muito importantes, né, sobre a história da nossa dívida externa, né? É uma obra importante, né, que inclusive precisaria ser atualizada, né? E ele, além de um grande doutrinador integralista, foi também um notável escritor, né, historiador, jornalista, folclorista, né? O próprio Câmara Cascudo, o maior folclorista do Brasil, escreveu que Gustavo Barroso é mestre incontestável do nosso folclore, né? E vale lembrar ainda que Barroso redigiu a Carta Brasileira do Trabalho, que pode ser encontrada na sua obra Integralismo e Catolicismo, e que foi elogiada pelo cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII, no documento em que este, respondendo a um pedido de condenação do integralismo dirigido à Santa Sé, não apenas se negou a condenar o integralismo, como também o elogiou bastante. E Miguel Reale, por sua vez, né, foi um dos maiores justos filósofos de todos os tempos, não apenas do Brasil, como das Américas e do mundo, né? E não concordo com algumas posições por ele defendidas, e inclusive até por eu ser tomista, ele ter seguido uma linha neocantiana, né? Mas reconheço a sua grandeza, né, como filósofo do direito, um dos maiores de todos os tempos. E como doutrinador do integralismo, ele também foi e é grande e nos legou obras importantíssimas, como O Estado Moderno e O Capitalismo Internacional. Estado Moderno de 1934 e O Capitalismo Internacional de 1935. E nesta última obra, O Capitalismo Internacional, Reale, que foi inclusive secretário nacional de Doutrina e Estudos da Ação Integralista Brasileira, defendeu 1 ano antes de Keynes muitas das ideias, das posições, né, que este sustentou
em sua famosa teoria geral de 1935. Então, antes de Keynes, o Reale falou muita coisa que Keynes ia falar um ano depois na sua grande obra, que é a chamada Teoria Geral, 1936. Uhum. E o que Olha poucos que- sabem sobre Miguel... pode falar. Não, pode falar, desculpe. E o que poucos sabem sobre Reale é que sua participação no movimento integralista não se limitou aos anos 30, né? Nos anos 50 e 60 ele fez várias conferências na sede do PRP em São Paulo, que funcionava no edifício Martinelli, né? E foi membro do conselho de redação da revista Seleções Populistas, do PRP, e proferiu a aula inaugural do curso de formação política Parlamento e Escola do PRP de São Paulo, em 1961. E Gustavo Barroso pertence ao grupo dos intelectuais e escritores já formados e consagrados que aderiram ao integralismo na década de 30, ao lado de homens como Câmara Cascudo, Belisário Pena, Félix Contreras Rodrigues, Tasso da Silveira, Rui Ribeiro Couto, João Carlos Fairbanks, Everardo Bacoiser, o Conde de Afonso Celso e muitos outros, enquanto Miguel Reale pertence ao grupo dos intelectuais que ingressaram jovens no integralismo e nele se formaram, ao lado de homens como Alfredo Buzaide, Goffredo Telles Júnior, Inácio da Silva Teles, Arthur Machado Palpério, Alberto Cotrim Neto, Arnóbio Graça e muitos outros. Muito bom, muito bom. E o Everardo Bacoiser, que eu citei aqui, ele se tornou integralista nos anos 30, mas não aderiu à AIB, porque achava que está muito velho, mas depois pertenceu ao Partido de Representação Popular. Muito bom. Pode continuar, desculpe. Se eu puder falar só brevemente sobre alguns outros integralistas importantes, né? Só alguns mesmo, que são muitos, né? Senão ficaríamos pode falar. horas falando, mas vou falar um pouco. Sim, Tem, claro. por exemplo, Tasso da Silveira, né, que pertenceu, como disse, ao grupo dos intelectuais escritores já formados e consagrados quando aderiram ao integralismo. E, de fato, ao aderir ao integralismo, em 1936, ele já era um poeta intelectual católico nacionalmente consagrado, que publicara diversas obras importantes, tanto de poemas quanto de ensaios, né? E fundara importantes revistas, entre as quais a famosa revista Festa, em torno da qual se constituiu o grupo literário do mesmo nome e que representou a corrente espiritualista por excelência do modernismo. A propósito, podemos dizer que o integralismo é um reflexo do modernismo no plano político e sintetiza muito bem a corrente nacionalista do modernismo, que tem Plínio Salgado seu máximo expoente, e a corrente espiritualista do modernismo, cujo mais notável expoente é Tasso da Silveira. E essa corrente nacionalista, encabeçada por Plínio Salgado, era também espiritualista, embora o foco principal fosse o nacionalismo, e a corrente do grupo Festa, liderado por Tasso da Silveira, era também nacionalista, embora o foco principal fosse o espiritualismo. E Tasso da Silveira tratou muito bem sobre a ligação existente entre o modernismo literário e artístico e o integralismo em sua monumental obra Estado Corporativo, que é uma das mais importantes obras integralistas, né, que eu recomendo, cuja leitura recomendo a todos. Né? E outros importantes doutrinadores integralistas são
o grande sociólogo, economista e escritor gaúcho Félix Contreras Rodrigues, autor da colossal obra Conceitos de Valor e Preço, a melhor já escrita sobre tais conceitos em todo o mundo e fundamental para o estudo da economia corporativa, o brilhante João Carlos Fairbanks, que foi vereador e deputado estadual em São Paulo, né? E autor de obras como Refutação Científica ao Marxismo e Geopolítica Povoadora, Alberto Cotrim Neto, autor do excelente curso de doutrina dos socialismos, em que ele faz uma crítica excelente do socialismo e termina fazendo uma bela defesa do corporativismo. Goffredo Telle Júnior, que escreveu diversas obras, dentre as quais destaco aqui a fundamental A Democracia e o Brasil, que aliás é uma das mais importantes obras sobre o corporativismo do Brasil, né? Obras brasileiras em que se defende o corporativismo e uma democracia orgânica para o Brasil. Machado Palpério, que escreveu com José Rocha Moreira a fenomenal Introdução ao Integralismo e posteriormente escreveu excelentes obras nos campos da filosofia do direito e também da Introdução à Ciência do Direito e muitos outros que infelizmente não posso enumerar aqui por razões de tempo e de espaço. E aliás poderia citar também o padre Leonel Franca, né, que atuou como conselheiro de Plínio Salgado e participou de várias reuniões integralistas e analisou todos os principais documentos integralistas e aprovou, né, e é tradicionalmente considerado integralista, e seu pensamento é totalmente integralista, né, como podemos ver em obras como A Crise do Mundo Moderno, por exemplo, que não se confunde com a obra de mesmo nome de René Guénon, né? O próprio Monsenhor Emílio Silva de Castro, que era espanhol, galego, radicado no Brasil, e foi integralista também, se tornou integralista no Brasil, aí já nos anos 40, né? E tem obras excelentes também, inclusive uma obra filosófica muito boa, que é Filosofias da Hora e Filosofia Perene, editada, aliás, pelo Sr. Gumersindo, e muitos outros autores aí. O próprio Heraldo Barbuí, né, de quem falarei mais tarde, né? Isso. E é isso, então. Então, você falou do Grupo Festa. O Grupo Festa, que é uma das expressões também do modernismo, da Semana de Arte Moderna, e o movimento também que surgiu da Revolução Constitucionalista. Você pode me dizer sobre as adesões políticas também deles, A e B? Muitos do Grupo Festa, inclusive o principal líder, o Tasso da Silveira, aderiram ao integralismo. E o Grupo Festa era o principal grupo modernista do Rio de Janeiro, né? E como Plínio Salgado e os modernistas do chamado Grupo Verde e Amarelo aqui em São Paulo, eram modernistas equilibrados, né, que ao contrário de alguns modernistas radicais, não defendiam o rompimento com a tradição nem com o belo, né? E teve essa revista Festa, que teve grande influência nos meios culturais e intelectuais, né? E vários desse grupo aderiram ao integralismo, foram no mínimo simpatizantes, e o principal líder, o Tasso da Silveira, também se tornou integralista, né? E sobre a Revolução 32, vários futuros integralistas pertenceram a ela, né? E muitos mesmo que lutaram nas trincheiras
da Revolução de 32, dos dois lados, mas sobretudo do lado paulista, aderiram depois do lado constitucionalista, melhor dizendo, aderiram depois à ação integralista brasileira. O próprio Reale lutou, Loureiro Júnior lutou, né? Alfredo Buzaide, o Goffredo Tele Júnior não tinha idade para lutar, mas atuou na retaguarda, né? E a própria Dona Carmela Patti Salgado, que mais tarde seria a segunda esposa de Plínio Salgado, que era viúvo na época, né? Ela foi, Dona Carmela foi enfermeira, né, na Revolução de 32. Né? Muito interessante essa participação, esse antecedente histórico das figuras da futura AIB. E como você disse, até mesmo da própria Carmela Patti. O que antes de a gente prosseguir, o que aconteceu para ela se encontrar com Plínio Salgado no futuro? Talvez já tenha até lido, mas não lembro como que se conheceram. Sei que ela era de Itaquaritinga, né, no interior de São Paulo, que eles se conheceram e se casaram. Sobre o pós-guerra, né? A questão do Estado Novo proibindo os partidos e muitas instituições que eram ligadas às mesmas, meio que absorvendo essas instituições também. Bom, sobre o período chamado período das catacumbas. O período das catacumbas na verdade, durante a guerra, não no pós-guerra. Ah, sim, claro. O período das catacumbas começa lá no começo do Estado Novo, né, lá no a partir sobretudo de 37, né, que é fechada a IB, né, e aí começam as perseguições ao integralismo e tal. Uhum. E foi duramente perseguido, vários membros foram presos, né, torturados. Mas aí existiram algumas associações na época que levaram adiante o ideal do integralismo e tudo. Mas aí, como sobre a pergunta do pós-guerra, aí surge logo depois que acaba a guerra e acaba também o Estado Novo, aí surge o Partido de Representação Popular, né, reunindo antigos membros da Ação Integralista Brasileira, né? E pouco depois surge também a Confederação dos Centros Culturais da Juventude, CCCJ, em torno da qual surgiu o chamado Movimento Águia Branca, e também a União Operária e Camponesa do Brasil. Né? São essas as três principais organizações que funcionam no período do pós-guerra, né? Que são o Partido de Representação Popular, a Confederação de Centros Culturais da Juventude e a União Operária e Camponesa do Brasil. E sobre esse período circulam muitas informações inverídicas, né, algumas repetidas até por alguns integralistas que, infelizmente, só conhecem a versão dos pseudo-historiadores sobre os fatos do período. Né? Afirma-se, por exemplo, que o PRP defendia o liberalismo econômico, que o PRP era um partido minúsculo, que a maioria dos integralistas em geral e dos intelectuais integralistas em particular não aderiu ao PRP, e tudo isso é absolutamente falso, como pode verificar qualquer um que estude a história do movimento integralista no período, não pelos escritos mentirosos dos falsos historiadores, mas pelas fontes primárias. Com efeito, a maioria dos integralistas aderiu ao PRP. Este jamais defendeu o liberalismo econômico e esteve longe de ser um partido minúsculo ou nanico, elegendo inúmeros vereadores e prefeitos
e diversos deputados estaduais e federais, em aliança com a UDN, o governador de Santa Catarina, Jorge Lacerda, aliás, considerado até hoje o melhor governador que Santa Catarina já teve. E no governo militar, já depois do fim do PRP e dos demais partidos existentes entre 45 e 65, e a criação de dois novos partidos, a Arena e o MDB, tivemos diversos integralistas ocupando cargos de ministros de Estado, senadores e governadores. E o chamado Movimento Águia Branca, né, sobre o Movimento Águia Branca, né, que se formou, como eu disse, em torno da Confederação de Centros Culturais da Juventude. Cumpre ressaltar que ele foi muito forte, né, nos anos 50 e 60, e quando realizou uma admirável obra de cultura e de civismo, mantendo centenas de centros culturais espalhados por todo o país. E, aliás, ao contrário do que muita gente pensa, né, em alguns aspectos a atuação, o papel do integralismo foi até mais forte, né, nesse período pós-guerra do que nos anos 30. Né? Por exemplo, na política houve bem mais integralistas ocupando cargos e tal. Tanto entre 45 e 64, quanto depois da chamada da Revolução de 64. Né? Que aí tivemos ministros, etc. Também o que você falou sobre o movimento Águia Branca, no caso, né, que se formou também em torno das confederações dos Centros Culturais da Juventude, os CCCJ. Você chegou a conhecer alguns membros do mesmo? Cheguei vários, né? Conheci vários, né? E não convivi só conheci e convivi, né, com vários membros da Confederação dos Centros Culturais da Juventude e do PRP, né? Inclusive o senhor Gumercindo Rocha Dória, que foi presidente da Confederação dos Centros Culturais da Juventude, o doutor Genésio Cândido Pereira Filho, os professores José Batista de Carvalho e Pedro Batista de Carvalho, Damiano Gulo, Leovigildo Pereira Ramos, Hélio Pellegrini e diversos outros. Alguns dos quais, aliás, vivos até hoje em dia, né, como o professor Acácio Vaz de Lima Filho e o doutor Dario Alves. Né? E alguns desses veteranos, como o doutor Gumercindo, tinham participado da ação integralista brasileira como plinianos, né? Enquanto alguns outros um pouco mais velhos tinham, inclusive, sido membros oficiais da IB, né? Vestindo a camisa verde, como foi o caso do Damiano Gulo e de Hélio Pellegrini. Né? Você falou sobre a camisa verde. Durante o PRP, utilizou-se em algum momento a camisa verde? E os simbolismos anteriores da IB? Usou-se principalmente no Jubileu de Prata do integralismo em 1957. E o Sigma foi usado durante muito tempo pelo PRP. Né? A partir de meados dos anos 50, adotaram o Sigma como símbolo. Né? Até então era o sino, né? O sino de prata, depois virou o Sigma de novo. Muito bom. Bem, vamos continuar. Você falou de algumas lideranças do PRP, da Águia Branca, e queria falar também em especial de um, né, que eu posso dizer que é um dos proeminentes
integralistas da geração passada, e também influenciou bastante esta que está hoje inserida, que é o senhor Gumercino Rocha Dória. Me fale sobre suas lembranças com ele. E sobre o pensamento dele, sua atuação não só política, mas também sua atuação literária, que eu sei que ele teve um papel fundamental em um gênero literário brasileiro, mas quero que você explane. Sem dúvida. Vou começar, aliás, falando dele, né? Foi escritor, jornalista, editor, né? Como editor, lançou várias obras importantes pelas suas edições de RD, né? Coeditou, inclusive, a Enciclopédia do Integralismo no final dos anos 50 e começo dos anos 60. E praticamente coeditou junto com a Livraria Clássica Brasileira do Plínio Salgado e organizou também a enciclopédia junto com o Plínio Salgado, né? Enciclopédia do Integralismo. E fora isso, ele lançou importantíssimas obras de ficção científica, praticamente lançou o gênero de ficção científica no Brasil, né? Publicando tanto autores nacionais quanto estrangeiros, e também lançou diversos grandes autores brasileiros, aí hoje consagrados, né? E o próprio primeiro romance do Gerardo Melo Mourão, né, ele lançou, que é o Valete de Espadas. E era membro também da Academia de Letras de Ilhéus, que era a cidade natal dele, na Bahia. E eu conheci o senhor Gumercindo aos 18 anos, em 2003, e frequentei a sua casa até pouco antes do seu falecimento, que ocorreu em 2020. Né? E durante anos, né, inclusive, o visitei todas as semanas em seu apartamento, né, no bairro da Aclimação. E ele foi não só um grande amigo, como uma espécie de avô que eu não tive. Aliás, o doutor Genelli e ele foram os avós que não tive, já que meus dois avós faleceram antes de eu ter nascido, né? Antes do meu nascimento. Eu devo muito de minha formação ao senhor Gumercindo, que me recomendou diversos autores e livros, e recordo com muitas saudades das nossas conversas em seu apartamento, que duravam tardes inteiras e por vezes se estendiam até tarde da noite. Muitas vezes eu jantava lá, voltava para casa bem tarde, né? Ele ficava contando várias histórias do passado. Enfim, foi um tempo muito bom, um convívio excelente. Aprendi muito, né? Tanto de matéria de doutrina integralista, quanto de história do integralismo, história do Brasil, literatura, né? Aprendi muito com ele, devo muito a ele. Muito bom. Só para ressaltar, companheiro Barbuim, o companheiro Muniz está aqui também na chamada. Também vai, posteriormente, ele pode falar sobre as questões de movimentos paralelos, né? Sobre patriotismo, castilhismo, ou sobre qualquer pergunta que ele queira também adicionar. Ele falou que chegou um pouquinho atrasado, mas enfim. Outra também pergunta sobre que o companheiro ia fazer é sobre o movimento depois da morte do chefe, né? Sim. A situação do movimento pós-Plínio Salgado, que isso daí também é uma coisa que bate muito na tecla hoje em dia, porque se nos anos 50, 60 e adiante, os historiadores de hoje já falam que não existia praticamente o pensamento integralista, já não existia, passou dos anos 30, não existe mais integralismo, não existe mais atuação política dos integralistas, eles fingem que não existe, ou se existem, eles colocam como se fosse
Eles estão na UDN, como é de costume, por algum motivo extraordinário. A UDN foi escolhida como partido em que você deve cair em cima quando você vai falar de República Populista. Isso eu falo sobre a minha matéria de história, em que eu ouço muito, muito isso. Não é uma vez, é repetidas vezes, às vezes até uma dor de cabeça. É como se eles falam como se não existisse PRP, e como já que a UDN foi o inimigo favorito deles, então que seja a UDN o partido onde abrigavam os integralistas, essas coisas. Tanto que não foi, eu acho que não foi nem o quarto partido, teve mais dois. Teve o PRP e o Partido Social Cristão, ou Partido Social Democrata, esqueci. Social Democrático, né? PSD. Isso. Que também abrigou muitos, tanto é que o... Sim. Qual é o nome dele? O fundador do Jiu-Jitsu. Sim, o Gracie, né? Hélio Gracie. Sim, o Hélio Gracie, ele também participou desse partido. Enfim, sobre o integralismo pós-Plínio Salgado. Bom, depois da morte do chefe nacional, o integralismo inegavelmente se enfraqueceu, né? Pois começaram a falecer muitos veteranos e muitos militantes que ocupavam cargos no governo passaram a se dedicar quase que exclusivamente a esses cargos, o que, aliás, já vinha ocorrendo nos últimos anos de vida de Plínio Salgado. Apesar disso, porém, a chama do integralismo continuou viva em instituições como a Casa de Plínio Salgado, aqui em São Paulo, o Centro Cultural Minuano, em Porto Alegre, o Centro Cultural Plínio Salgado, em São Gonçalo, lá do Dr. Arci Lopes Estrela, aliás, o Centro Cultural Plínio Salgado, em São Gonçalo, lá do Dr. Arci Lopes Estrela, também o Centro Cultural Plínio Salgado de São Bento do Sapucaí e outras do tipo. E nesse período também circularam jornais integralistas, né, como Ação Nacional, do Dr. Rômulo Augusto Romero Fontes, que foi um grande amigo meu, né, em São Paulo, e a Voz do Oeste em Lins, no interior de São Paulo, que foi fundado e dirigido pelo companheiro Rufino Levi de Ávila, com quem eu falei por telefone algumas vezes, né, e que faleceu recentemente, era outro veterano Águia Branca. Enfim, apesar de enfraquecido, o movimento integralista continuou vivo e atuante nesse período. Muito bom, muito bom. Porque se esteve vivo durante este tempo, é porque também colheu seus frutos no próximo milênio, que é esse que estamos agora. Sem dúvida. Enfim, vamos prosseguir. Fale sobre o seu avô, Heraldo Barbuí, e sua obra e suas ligações com o Sigma. Meu avô, Heraldo Barbuí, foi professor universitário e um dos maiores filósofos do Brasil. Escreveu obras importantíssimas como O Problema do Ser, de 1950, e Marxismo e Religião, de 1963. E, dentre diversos outros ensaios importantíssimos, alguns dos quais publicados originalmente na Revista Brasileira de Filosofia. Ele foi um dos fundadores, ao lado de Miguel Reale, do Instituto Brasileiro de Filosofia e da Revista Brasileira de Filosofia, e foi também professor do Convívio Sociedade Brasileira de Cultura, colaborando ativamente na revista do Convívio, que se chamava Convívio. E o Sr. Gumercindo, por exemplo, trabalhava lá também, né? E colaborou também em periódicos como a revista tradicionalista Reconquista e o jornal tradicionalista do mesmo nome.
na revista Cadernos Brasileiros e jornais como a Gazeta, Correio Paulistano, o Estado de São Paulo, etc. E participou de programas tanto no rádio quanto na televisão. E foi professor universitário, né? Formou-se em filosofia na Faculdade de São Bento, no centro de São Paulo. Foi professor universitário, foi primeiro professor de filosofia na PUC, depois foi professor de sociologia econômica na faculdade, na FEA, da USP, né? E ele não foi integralista nos anos 30, mas tornou-se integralista depois, já nos anos 40. Né? Em 1953, quando era professor de filosofia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ele, né, o professor Heraldo Barbuí, convidou Plínio Salgado para realizar uma conferência lá, e ao saudá-lo em discurso, ressaltou que a doutrina de Plínio Salgado era mais atual do que nunca e necessária para o Brasil, por fixar os conceitos verdadeiros do homem, da sociedade e do Estado. Em da década de 40 e durante a década de 40, ele teve o costume de frequentar as reuniões integralistas que eram realizadas na casa de Loureiro Júnior e Maria Amélia. Maria Amélia Salgado Loureiro, né, filha de Plínio Salgado, casada com Loureiro Júnior. E nos anos 50 ele fez várias conferências na sede do PRP em São Paulo, né, no edifício Martinelli. E em 1961 foi um dos professores do curso de formação política integralista Parlamento Escola do PRP de São Paulo, curso que foi realizado na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Em uma entrevista nos anos 50, ele declarou que não pretendia ingressar em nenhum partido, mas que o partido com ideias mais próximas das suas era o PRP. E ele fez também diversas conferências no Grêmio Cultural Jackson de Figueiredo, né, que era o centro da Águia Branca de São Paulo. E foi ele que apresentou o integralismo para o Dr. Rômulo Augusto Romero Fontes nos anos 70. Então, eu creio, e ele foi bem esquerdista. Eu falei que ele não foi integralista nos anos 30. Nos anos 30 ele foi bem esquerdista, né? Ele tinha sido seminarista, mas aí perdeu a fé e virou um esquerdista até radical, né, nos anos 30. E aí já nos anos 40 que se converteu, né? Minha avó, inclusive, que foi aluna dele, teve um papel muito importante na sua conversão, né? Foi o principal instrumento de sua conversão. E depois que ele se converteu, eles se casaram, né? E aí pouco depois ele já estudou a doutrina social da igreja, o integralismo, e aderiu ao integralismo. Muito bom essa atuação do seu avô também, na questão do integralismo, na questão histórica. Muito bom mesmo. Inclusive, antes desta entrevista contigo, eu pensei que um dos seus principais, né, qual é o nome? Tutores para conhecer o integralismo, eu pensei que era até seu avô. Mas como o decorrer da entrevista foi tomando seus rumos, percebi que teve outras influências, outras medidas. Esse era o meu pensamento antes, mas agora já que está Ele foi esclarecido... uma grande influência, na verdade, pela leitura, né? Mas eu não cheguei a conhecê-lo, né? Mas aí que ele faleceu antes do meu nascimento, né? Ele faleceu em 1979, faleceu relativamente jovem, né? E também ele era bem mais velho que a minha avó.
Bem mais velho não, sim. tinha 12 anos mais velho que minha avó e faleceu jovem, né? Com 60 e poucos anos. Né? E aí. Hum. E, e minha avó faleceu recentemente aos 97. Né? Então eu não cheguei a conhecê-lo. Mas li a sua obra, né? Isso me influenciou realmente, né? Foi como eu disse, é uma das grandes influências para mim no campo da filosofia. Eu não citei até também no da política, né? Que ele escreveu pouca coisa sobre política, mas o que escreveu me influenciou muito, né? E tudo totalmente integralista, né? Defendendo os grupos naturais, etc. Sociedade orgânica. Muito bom, muito bom. Agora nós vamos entrar aqui na pauta sobre movimentos adjacentes e também de algumas aspirações nacionalistas, vamos assim dizer, no Brasil que coexistem juntamente com o integralismo no campo político, no campo das ideias e até mesmo na sua atuação política. Antes disso, companheiro Muniz, gostaria de falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Então, boa noite. Peço perdão pelo atraso. Eu estava. Boa noite, imagina. Uma pergunta que eu queria fazer para o senhor: se o senhor pretende fazer alguma obra, além das que o senhor já tem, como a sua tese de doutorado sobre. Atualmente me falha a memória qual é o nome, mas o senhor tem uma tese de doutorado sobre o que trata, de certa forma, do integralismo, sobre o definição social da igreja. Mas o senhor pretende fazer uma obra sobre o integralismo? Si, Pretendo fazer algumas, né? Pretendo fazer algumas e estou fazendo uma que é um opúsculo, né? Que é essa Plínio Salgado, a Semana de 1922, o Modernismo. Outro opúsculo que eu já mencionei aqui também sobre o nazismo e o integralismo, né? O combate do integralismo ao nazismo, né? Outro livro que eu já mencionei aqui também, que é sobre os integralistas ilustres, né? Chamados Homens de Mil do Integralismo. E devo escrever outras obras também, né? Tenho planos de no futuro escrever outras coisas. Uma também mais ou menos, que eu pretendo fazer mais ou menos na linha do integralismo e catolicismo de Gustavo Barroso, né? Tratando focado nessa questão aí também, né? Do catolicismo e do integralismo. Né? Perfeitamente. Fico feliz e espero que o senhor lance os opúsculos, porque realmente necessitamos de mais obras desse tipo, de autores novos do integralismo do século XXI. Fico feliz com o seu esforço por isso e agradecer. Imagino. Muito bom. Bem, após esta fala do companheiro Muniz, como eu já havia dito, se você quiser, companheiro Muniz, pode intervir na questão aí, pode abrir o microfone e falar, não há problema. E, já apresentando aqui, sobre os ideais nacionais diversos, o primeiro que eu queria ressaltar aqui é sobre os patronovistas, né? Qual é o nome? Ação Imperial Patronovista, de Arlindo Veiga dos Santos. Me diga sobre o pensamento patronovista, o autor, né, o autor principal dos patronovistas, suas inspirações anteriores e... Não, pode continuar. Eu ia falar dos autores, dos... Se existe algum remanescente na atualidade, mas... Sim, posso isso daí falar. é uma pergunta que... Sim, claro. Bom, o patronovismo é um movimento tradicionalista, patriótico,
e nacionalista, defensor da recristianização integral do Brasil e da instauração de uma monarquia tradicional, social e orgânica no país. E Arlindo Veiga dos Santos focava muito nisso, que seria a instauração de uma monarquia tradicional e não uma restauração de uma monarquia tal como tivemos no Império. E seria uma instauração de uma monarquia tradicional, mas adaptada à situação atual. E o paternovismo surgiu em 1928, com a fundação em São Paulo do Centro Monárquico de Cultura Social e Política Pátria Nova, por um grupo de intelectuais encabeçado pelo poeta, escritor, jornalista e professor Arlindo Veiga dos Santos. Em 1932, foi criada a Ação Imperial Paternovista Brasileira, registrada em 1935. Aí alguns falam como se tivesse surgido em 35, mas na verdade foi registrada em 35, mas foi criada antes. Né? Foi criada já em 32. Né? E Arlindo Veiga dos Santos, que foi também um importante líder negro, nasceu em 1902 na cidade de Itu, no interior paulista, e faleceu em 1978 também em Itu. Faleceu, aliás, numa situação muito triste de miséria, e foi inclusive enterrado como indigente. Né? Que é um absurdo, né? Um homem tão inteligente, tão... E ele escreveu diversas obras, né? Como Para a Ordem Nova, que aliás contém uma excelente síntese da doutrina social da Igreja, a Orgânica Paternovista, e Ideias que Marcham no Silêncio, que foi inclusive republicada recentemente pela livraria Resistência Cultural Editora, né? E o pós-fácil foi inclusive escrito por mim. E em 1931, Arlindo Veiga dos Santos foi o principal criador da Frente Negra Brasileira, FNB, que que é até hoje o maior movimento negro da história do Brasil e o mais sadio também, né? E o único que não prega o racismo contra o branco. E Arlindo Veiga dos Santos e diversos outros paternovistas participaram da Sociedade de Estudos Políticos, CEP, fundada por Plínio Salgado e que foi a célula-mãe da Ação Integralista Brasileira. Mas Arlindo não aderiu ao integralismo por este não defender justamente a instauração de uma monarquia, aceitando tanto monarquistas quanto republicanos. Mas ao contrário do que muitos pensam, alguns dos paternovistas que participaram da Sociedade de Estudos Políticos ingressaram na Ação Integralista Brasileira, como foram os casos de João Carlos Fairbanks, Alfredo Buzaide e do Conde Sebastião Pagano. Embora esse último, o Conde Sebastião Pagano, tenha permanecido por pouco tempo na IB. E paternovistas que não foram da CEP também aderiram ao integralismo, como Câmara Cascudo e Alcebiades Delamare, por exemplo. E mesmo alguns dos paternovistas que participaram da CEP e não aderiram à IB, não deixaram de participar de diversas reuniões da Ação Integralista Brasileira, como foram os casos de Arlindo Veiga dos Santos e de Ataliba Nogueira. E Arlindo Veiga dos Santos, inclusive, participou do Congresso Integralista de Vitória, em 1934, representando a Frente Negra Brasileira. Ele era chefe da Ação Imperial Paternovista Brasileira e presidente da Frente Negra Brasileira, e participou desse evento como presidente da Frente Negra Brasileira. E nesse evento,
ele declarou apoio ao integralismo e afirmou que os frente negrinos, né, os membros da Frente Negra Brasileira, lutariam ao lado dos integralistas se fosse necessário. E como destacou a professora Teresa Malatian, historiadora do paternovismo e muito mais honesta do que os pseudo-historiadores do integralismo, o integralismo e o paternovismo são dois movimentos que correram paralelos e diversas vezes se uniram em causas comuns. E além disso, os paternovistas apoiaram as duas candidaturas de Plínio Salgado à presidência da República. Diversos paternovistas pertenceram à Ação Integralista Brasileira e um número ainda maior de paternovistas pertenceu depois ao Partido de Representação Popular, de orientação integralista, e Arlindo Veiga dos Santos foi um dos palestrantes das celebrações do Jubileu de Ouro da atuação política e cultural de Plínio Salgado em 1970. E se a relação do integralismo com o paternovismo já era boa, muito melhor era a do integralismo com a Frente Negra Brasileira. Aliás, não só diversos membros da Frente Negra Brasileira pertenceram também à Ação Integralista Brasileira, como o próprio Plínio Salgado colaborou no jornal oficial da Frente Negra Brasileira, que se chamava A Voz da Raça, e que tinha, aliás, o lema Deus, Pátria, Raça e Família, inspirado no lema integralista Deus, Pátria e Família. Hoje tem surgido vários jovens que se declaram paternovistas ou no mínimo estudam e admiram o paternovismo, ou muitos se proclamam discípulos de Arlindo Veiga dos Santos, e também tem surgido alguns grupos influenciados pelas ideias de Arlindo Veiga dos Santos, como é o caso da Legião de Anchieta, por exemplo. E, aliás, esqueci de falar das influências do paternovismo, né? Foram sobretudo autores brasileiros, os mesmos, aliás, que influenciaram o integralismo, né, como Alberto Torres, Oliveira Viana, Farias Brito, Jackson de Figueiredo, um outro que eu acho que eu esqueci de citar e que é importantíssimo, que é Eduardo Prado, né? E também o integralismo lusitano influenciou bastante o paternovismo. E num segundo momento, já depois a partir dos anos 40, o paternovismo sofreu alguma influência também do carlismo espanhol, né? Mas isso já num segundo momento. Bom, eu creio que seja isso. Você acredita que existe algum remanescente dos mesmos, dos paternovistas, seja em forma de organização, grupo de estudo, tanto das eras posteriores, né, à própria ação imperial, no caso pós-regime militar? Bom, Conhece ou conheceu? Eu citei aí a Legião de Anchieta, né? Tem vários simpatizantes do paternovismo no próprio Centro de Estudos de Direito Natural José Pedro Galvão de Souza, do qual eu faço parte, né? E em outras instituições por aí, né? O próprio Loredo, né, da Livraria Resistência Cultural, editora, né, profundamente influenciado pelo paternovismo. O José Loredo, ele é simpatizante do paternovismo? Não... Sim. Eu realmente desconhecia desse fato. Eu pensei que ele era mais republicano, vamos assim dizer. Não, ele é monarquista. Muito bom, interessante. Bem, companheiro Muniz, quer dar palheta sobre o próximo tema? Perfeito. Uma pergunta que eu queria fazer, companheiro Barbuí,
aqui, sobre o castilismo e o trabalhismo. Eu estive estudando um pouco sobre essa doutrina, atualmente eu comprei um livro, ainda não completei meus estudos sobre, mas são duas doutrinas que são, obviamente, opostas ao nacionalismo integralista, o real nacionalismo. E eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha sobre o destino e movimento de ideias e a organização e organizações trabalhistas na atualidade. Bom, boa pergunta. O castilismo é uma ideologia autoritária de inspiração positivista e que, na verdade, nada tem de nacionalista. E o trabalhismo é uma ideologia socialista importada da Inglaterra e, atualmente, ambos estão enfraquecidos e restritos a pequenos grupos, embora, infelizmente, no meio nacionalista, muitos ainda se iludam com essas ideias e acreditem, por exemplo, que Alberto Pasqualini seria um discípulo fiel da doutrina social da Igreja e não seria socialista, quando, na verdade... Obrigado por assistir até aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Pelo bem do Brasil, Anauê.